são os menores valores desta base de dados, e ele trouxe 209, 216 e 239, que são os 3 maiores valores dessa base de dados. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender mais funções nessa série de videoaulas de 30 dias, aprendendo novas funções dentro das planilhas do Google. Nesta videoaula nós vamos aprender uma função para pegar os menores valores desta base de dados, onde eu tenho alguns itens e alguns valores aqui no total. Com base nestes valores que eu tenho aqui, eu gostaria de pegar o menor e o maior valor que eu tenho dentro dessa base de dados. Conseguimos pegar em ordem também os menores valores e os maiores valores que eu tenho dentro dessa base de dados, fazer a soma desses valores ou simplesmente trazer estes valores para que eu veja qual que é o menor e os maiores aqui dentro. Com esta base de dados, vamos primeiro verificar a função onde nós conseguimos pegar o menor valor. Existe uma função nativa dentro das planilhas do Google que eu já consigo fazer essa dinâmica de pegar o menor valor. Vamos aplicar igual menor. Lembrando, caso não apareça aqui sua sintaxe, é só clicar no ponto de interrogação que vai lhe mostrar. Eu preciso dos dados ou dos valores que eu tenho e o n. Esse n aqui é o número que eu vou puxar lá dentro. Se é o menor valor, o segundo menor, o terceiro, assim sucessivamente. Abrindo aqui a sua sintaxe, nós conseguimos ver aqui embaixo, ó, o n, a posição do menor para o maior do elemento a ser retornado. O número da posição ali do menor valor que eu quero. Se ele é o menor mesmo ou o segundo menor, assim sucessivamente. A base de dados eu já tenho, que é essa base aqui. Eu vou dar um F4 para travar este intervalo, ponto e vírgula. E caso eu queira o menor valor deste intervalo dessa base de dados, eu coloco o número 1 e posso dar um Enter. Veja que ele vai retornar aqui para mim o número 50. Se eu olhar aqui na base de dados, ou aplicar um filtro aqui, apenas para exemplificar para vocês, veja que o maior é 239 e o menor lá embaixo é o número 50. Exatamente o que trouxe no retorno desta função. Mas nós conseguimos também pegar o maior valor. Vamos aplicar aqui do lado. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vamos aplicar maior valor. O maior valor também existe essa função que vai trazer com a mesma sintaxe da função menor. Igual maior. Veja que é a mesma sintaxe, eu preciso dos dados e o número da posição que tem o maior valor dentro dessa base de dados. A base vai ser a mesma, toda essa base de dados, F4 para travar, ponto e vírgula, e eu quero o maior que eu tiver dentro dessa base. Coloco o número 1 e dou um Enter. Me trouxe 239. Vamos organizar novamente essa base de dados aqui, colocar um filtro e vou organizar do menor para o maior. O menor dentro dessa base de dados é 50, foi o que trouxe esta função, e o maior é 239. Caso eu queira o segundo menor valor, que seria 53, basta eu alterar dentro da função menor. Coloco o número 2 e dou um Enter. Aqui eu poderia também trazer o ranking dos menores valores e dos maiores valores que eu tenho dentro dessa base de dados. Por exemplo, aqui, caso eu queira puxar os 3 menores valores que eu tenho dentro dessa base, o valor de 50, 53 e 70. Nós conseguimos através da array, que nós já aprendemos em outra videoaula. O que eu tenho que fazer aqui dentro? Aqui onde eu coloco o número da posição que eu quero trazer este menor valor, eu vou abrir chaves e coloco quais são as posições que eu desejo trazer. Digamos aqui, o número 1, 2 e 3. Fecho as chaves e dou um Enter. Aqui ele está trazendo somente o 50, pois eu tenho que transformar esta função em uma função de array, aplicando na frente da função menor a função array fórmula. E com isso, quando eu der um Enter, veja que ele vai trazer os 3 menores valores
que eu tenho dentro dessa base de dados. O mesmo funciona aqui para a função maior. Eu vou entrar aqui dentro, abro as chaves, eu quero o maior valor, o segundo e o terceiro maior valor dessa base de dados. Aqui eu separo sempre com ponto e vírgula. E aqui na frente da função maior, colocamos array fórmula. Vou dar um Enter. E agora ele trouxe 50, 53 e 70, que são os menores valores desta base de dados. E ele trouxe 209, 216 e 239, que são os 3 maiores valores dessa base de dados. Aqui eu poderia somar também, igual soma, e já iria trazer este resultado aqui para mim, fazendo a soma dos menores valores. Então, os 3 menores valores que eu tenho dentro dessa base de dados resultou no valor de 173. E os 3 maiores valores dentro dessa base de dados retornou 664. E também eu posso fazer, caso eu não queira retornar somente esses 3 valores, caso eu queira retornar a soma dos 3 menores valores, eu também consigo fazer. Ao invés de eu aplicar a soma separado da função menor, eu posso fazer tudo junto. Como que eu faria aqui? Na função menor, eu ia colocar igual. Vamos primeiro aplicar a função menor. Menor, estes dados aqui, F4 para travar, ponto e vírgula, abro aqui as chaves 1, 2, 3. São os 3 menores. Aqui eu já teria o resultado, que seria somente uma célula ali de 50. Aplico a função arrayFormula e já posso aplicar uma função soma aqui também. Dando um Enter, ele me trouxe o número 173, que é esse mesmo valor aqui de cima. O mesmo nós podemos aplicar para a função maior, igual arrayFormula. Aqui ele já trouxe, eu só vou alterar aqui para maior. Dou um Enter e ele me trouxe 663. Utilizando esse método aqui de array com a função arrayFormula, nós já conseguimos trazer os menores ou maiores valores dessa base de dados e já aplicar uma soma desses valores. Ele vai pegar esses 3 valores, 50, 53, 70, e já vai somar para trazer este resultado aqui para mim de 173. Ao invés de eu puxar primeiro os 3 valores para depois fazer a soma, eu posso já puxar e fazer a soma dos 3 menores valores, o mesmo para os maiores valores dessa base de dados. Eu poderia fazer uma validação para ver se eu quero os 3 menores, os 2 menores, ou somente o menor ou o maior desta base de dados. São várias dinâmicas que nós conseguimos aplicar com a função menor, maior, sempre fazendo ela, aninhando ela dentro de uma array fórmula, para nós conseguirmos transformar estas funções em array e conseguir trazer também mais de um resultado na nossa pesquisa. Lembrando que nós temos clube de membros aqui do canal. Caso você goste do conteúdo, está agregando algum valor para você este conteúdo aqui do canal, cogite se tornar membro e apoiar o projeto da Cheats Easy aqui no YouTube. Está aqui disponível na descrição também o link para você se tornar membro. E se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like, comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google para você dominar essa ferramenta aqui do lado. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e muito sucesso!